Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Se inscreve lá nas minhas redes sociais, está aqui embaixo, eu vou deixar para vocês. Você já percebeu que as histórias da maioria dos filmes que assistimos são bastante parecidas? Elas sempre começam com algum tipo de conflito que se intensifica até que chegue o ponto onde não há mais saída. Quando tudo parece perdido, enfim surge alguém para acabar com a crise, restaurando a normalidade. O primeiro livro de Reis, na Palavra de Deus, é muito parecido com estes roteiros de filme, com apenas duas diferenças. A primeira é que tudo o que é narrado ali é real, aconteceu mesmo no passado. E a segunda é que o principal vilão da história continua atuando até hoje, fazendo com que traga grandes danos para a humanidade. Neste vídeo de hoje, quero falar com vocês sobre a rainha Jezabel, que liderou o seu próprio marido para destruir a nação de Israel. Quero falar também sobre o espírito que habitava nela, uma entidade demoníaca que circula pelo mundo ainda hoje e influencia pessoas a tomarem decisões contrárias à vontade de Deus. No capítulo 2 de Apocalipse, do versículo 20 ao 25, Jesus alertou os cristãos sobre o espírito de Jezabel, que continua enganando muitas pessoas. Apocalipse 2, versículo 20, contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Esta mensagem está sendo dada para a igreja em Tiatira. Porém, o próprio Deus está falando com as igrejas hoje sobre o mesmo espírito que habita em igrejas hoje, o espírito de Jezabel. Para entender o contexto da história no livro de 1 Reis do Antigo Testamento, vamos ver como um filme. Começa com o rei Davi sendo o rei de Israel. Ele já está velho e à beira da morte. Após ele, seu filho Salomão assume o trono. O reinado tinha tudo para ser ainda melhor e mais próspero que o do próprio pai. Foi Salomão quem construiu o templo do Senhor. Porém, ele acaba tomando algumas decisões erradas. E as coisas começam a dar errado. Assim que ele morre, a nação é dividida em duas e a paz nunca mais reina como antes. Muito disso aconteceu porque a maioria dos reis em Israel se tornaram maus e abandonaram a sua fé em Deus, apresentando outros deuses pagãos para o povo. A situação piorou ainda mais quando o rei Acabe subiu ao trono. Não é por acaso que a própria palavra de Deus o classifica como o pior rei de Israel. Por pior que o rei Acabe pudesse ser,
muito do mal que existiu durante o seu reinado se deve à sua esposa, Jezabel. Jezabel era filha de um rei da Fenícia, que ficava onde o Líbano e a Síria são atualmente. A Fenícia era uma nação idólatra e inimiga do povo de Deus. Mas Acabe casou-se com a princesa daquela nação. E, de qualquer forma, ele fez isso porque precisava e queria ter mais influência na região, fazendo daquela mulher rainha na terra que Deus havia prometido a Abraão. Jezabel adorava um deus chamado Baal, que era o deus da chuva e da fertilidade. Crescendo no poder e no pecado, ela se tornou uma pessoa muito influente, poderosa e, acima de tudo, uma mulher muito má. A Bíblia declara que ela encorajou Acabe, o rei, e seu esposo, a fazer o que era errado. Embora o rei de Israel fosse o próprio culpado pelas suas escolhas, grande parte da sua queda foi devido à influência de sua esposa. Jezabel odiava tanto o Deus de Israel que ordenou que todos os profetas do Senhor fossem mortos. Observe que não foi Acabe quem ordenou a morte daqueles homens de Deus, foi a sua própria esposa. Mesmo estando longe da presença do Senhor, Acabe ainda tinha medo no coração, enquanto Jezabel só tinha ódio. A perseguição dos homens de Deus nesta época foi tão grande que Obadias teve que esconder 100 profetas em uma caverna, alimentando-os com pão e água durante vários dias. 1 Reis 18. 3 anos mais tarde, o Senhor disse a Elias: vai dizer ao rei Acabe que em breve enviarei chuva. Elias foi dizê-lo. Entretanto, a fome tinha se tornado extrema em Samaria. O homem que servia de intendente da casa de Acabe era Obadias, um devoto e temente no Senhor. Certa vez, em que a rainha Jezabel tentara matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 grutas, 50 em cada uma, alimentando-os com pão e água. Naquela época, ter um rei liderado pela sua rainha era inaceitável em uma sociedade totalmente patriarcal, porque a bênção estava sempre sobre o rei e ele era quem deveria tomar decisões por seu povo, mostrando então uma grande incompetência e fraqueza do rei Acabe. Houveram momentos na vida dele em que parecia que ele até se arrependeria e seguiria os caminhos de Deus. Porém, sempre que surgia alguma chance disto, Jezabel encontrava uma maneira de apagar esta chance novamente e influenciá-lo de maneira má. O rei era fraco em suas convicções e, sobretudo, em sua fé. Outra história que destaca isso foi quando o rei Acabe quis comprar um vinhedo de um homem chamado Nabote, um fazendeiro que era servo de Deus, e recusou a proposta do rei, acreditando que a oferta desagradava ao Senhor. O rei Acabe ficou muito chateado com a recusa e voltou ao palácio para lamentar. Quando Jezabel soube do que havia acontecido, ordenou que algumas pessoas acusassem falsamente Nabote de blasfemar contra Deus e o rei. Então, ele foi condenado à morte por apedrejamento. Depois da morte daquele homem, Acabe comprou a vinha, provando mais uma vez que era apenas uma marionete nas mãos daquela esposa cruel e insensata. Outro episódio que mostra o poder de Jezabel e a fraqueza de Acabe está no capítulo 18 de 1 Reis, a partir do versículo 19, que diz: agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo,
ficou em silêncio. O objetivo deste evento no Monte Carmelo era desafiar a Deus e ao profeta Elias. Obviamente que não obteve sucesso. E aqui nós percebemos o quão perigoso o espírito de Jezabel é. E ele atua em diversas pessoas, sistemas, lugares, ainda hoje. E ele se assemelha muito com a Babilônia descrita em Apocalipse. A figura da mulher que apostatou da sua fé, da mulher que entrou para o paganismo, da mulher dominadora, da mulher que chefia, que vai à frente, que é cabeça nas situações. A estrutura bíblica para o real sacerdócio é o homem ser o cabeça da esposa. E assim como Cristo é o cabeça da igreja, isso não torna um mais importante ou menos importante. Isso torna cada um tendo a sua real importância, onde, se essas importâncias forem trocadas, existe um desequilíbrio tanto da igreja quanto da sociedade. E, obviamente, esse é o espírito de Jezabel. E atua também em todos os movimentos de feminismo, todas as ideologias e hoje desenhos preditivos, filmes preditivos que colocam sempre a mulher como individual, sem mais a necessidade de ter um homem ao lado, desmoralizando a figura masculina e tornando a figura masculina cada vez mais feminina e invertendo os papéis, onde a mulher passa a ter uma figura mais masculina. E isso também é uma influência do espírito de Jezabel para o tempo do fim. Não é que a mulher não tenha autoridade para ministrar, para evangelizar, para pregar, para ensinar, para entoar louvores, para profetizar. A mulher, ela recebe, assim como o homem, dons, talentos, e ela precisa de uma vida com Deus, uma vida espiritual, para que ela possa lapidar estes dons. Porém, existem hierarquias espirituais que não podem ser deturpadas. O espírito de Jezabel tem uma influência e um controle muito poderoso. Assim como foi no rei Acabe, continua até hoje, em todas as pessoas que se deixam dominar por esta entidade demoníaca. A Bíblia diz que o profeta Elias desafiou os adoradores de Baal para que pudessem enxergar quem era o verdadeiro Deus, Baal ou o Deus de Israel. Os profetas de Baal oraram, dançaram e até se feriram na tentativa de invocar Baal, mas não houve resposta e nem sinal de fogo. Depois o profeta Elias conduziu um altar com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, colocando sacrifícios sobre ele, e então ordenou que o altar e o sacrifício fossem encharcados com muita água, trazendo mais uma evidência de que o fogo viria realmente do sobrenatural, porque a água naturalmente impediria um fogo de se dissipar. Então ele orou ao Deus de Israel e em resposta o Senhor enviou este fogo do céu, consumindo todo o sacrifício. Além disso, consumiu a água e até as pedras do altar. No fim de sua história, Jezabel foi jogada pela janela por seus servos e pisoteada por cavalos. Após sua morte, seu corpo foi devorado por cães. Ela teve a chance de se arrepender, depois de ver o resultado do desafio e ouvir a profecia de sua morte. Porém, ela escolheu continuar no caminho das trevas, assim como muitos, quando estão em um caminho errado, têm dificuldade de voltar porque já estão completamente enlaçados pelo pecado e pelas artimanhas de Satanás. Embora Jezabel esteja morta há muito tempo e esquecida por muitos, o seu espírito permanece e permanecerá até o fim de todas as coisas. Quando andamos com pessoas más, provavelmente somos influenciados a tomar decisões más. A influência dessas pessoas pode manipular você e fazer com que você se desvie da vontade de Deus e até desagrade a Deus, tirando-o do caminho dele e te levando para o pecado.
É por isso que o apóstolo Paulo nos deu a seguinte advertência. 2 Coríntios 6, versículo 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tenha muito cuidado com quem você permite entrar em sua vida, desde amizades até relacionamentos mais intensos, como seu futuro esposo ou esposa. Esses relacionamentos podem aproximar você de Deus ou afastar você de Deus. A mesa que você senta define quem você é hoje e quem você será amanhã. Com quem você está sentado? Como o próprio salmista, em seu primeiro salmo, diz: feliz aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Então, é importante notarmos que existem 3 poderes principais desse espírito de Jezabel. O primeiro é o poder do controle. Esta entidade demoníaca é controladora, manipuladora e aprisiona as pessoas. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não tem um gênero específico. Só porque é um espírito com um nome feminino não significa que também não é utilizado em figuras masculinas. Se você olhar ao longo da sua vida, muitas vezes são indivíduos sedentos de poder ou altamente controladores que acabam sendo possuídos por esse espírito, causando muita confusão e sendo muito prejudiciais. O segundo poder é a religiosidade. A história de Jezabel também serve de alerta sobre pessoas com um espírito religioso, como eram os fariseus. Tenha cuidado com aqueles que afirmam constantemente que são de Deus, que ouvem de Deus e que vivem dentro da igreja, mas que carecem de um verdadeiro relacionamento íntimo com Ele. Estes indivíduos cumprem os seus deveres religiosos, procuram e mantêm altos cargos, mas, infelizmente, não serão reconhecidos pelo próprio Jesus quando Jesus vier buscar a sua noiva. E o terceiro poder é o ódio pela autoridade estabelecida por Deus. E este ódio envolve inveja, orgulho, a corrupção da alma e do caráter. Jezabel tinha toda a autoridade como rainha de Israel, na opinião dela. Ela não estava nem aí com a opinião dos outros e com a opinião dos profetas ou o povo de Deus. Ela não se arrepende dos seus pecados e ainda quer usurpar do poder. Então ela tinha orgulho e ela tinha inveja e não respeitava hierarquias de autoridade. Diferente de histórias de filmes, na Bíblia, algumas histórias, para não dizer muitas, terminam mal, com muitos judeus sendo levados como escravos para países vizinhos. E a própria Jezabel termina também a sua história de maneira má, mas ela fez as suas escolhas. O espírito dela exerce poder, hoje, e prejudica pessoas no mundo. Mas existe uma promessa de um final feliz, o dia em que nosso Senhor Jesus retornará, estabelecendo o seu reino messiânico milenar, e todos aqueles que andaram com Jezabel estarão no lago de fogo por toda a eternidade. Deus abençoe e até o próximo vídeo.